Vamos começar então. Hoje, o tema da nossa mensagem é crescendo juntos. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, só olha para ela. E já de cara você já pergunta para ela: vamos crescer? Pede para ela aí, pergunta aí. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pode passar o slide aí. Em Efésios 4, de 12 a 16, está no slide, mas como está pequeno, eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Efésios 4, de 12 a 16. Então eu quero convidar você a prestar atenção nessa leitura. E essa leitura é o desejo de Deus para cada um que está aqui essa noite. É o desejo de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Diz assim, Efésios 4, de 12 a 16. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então esse texto fala sobre crescimento, mas fala sobre estarmos crescendo juntos. Diz aqui que a gente precisa seguir a verdade, seguir a Cristo em amor, pois Ele é o cabeça. E o corpo cresce e edifica-se na medida em que cada um realiza a sua função. Repita assim: eu preciso fazer a minha parte. É muito interessante quando a gente começa a estudar, a pensar sobre crescimento e na verdade o crescimento espiritual, o crescimento que Deus quer para as nossas vidas, ele é diferente um pouco do crescimento físico. Embora tenha algumas relações, mas há uma diferença entre o crescimento espiritual e o crescimento físico. Eu gosto de comparar o nosso crescimento como uma árvore. Nós somos parecidos com uma árvore no crescimento espiritual, porque nós começamos a crescer a partir do momento que nos é colocada uma semente. Alguém plantou uma semente no teu coração, com alguma palavra, ou você olhou em algum lugar, você ouviu, essa semente entrou no teu coração. E a partir dessa semente começou a gerar algo na sua vida. Você começou a crescer. Você começou a brotar algo que antes não tinha. Porque a nossa vida com Cristo é uma vida fantástica. Sem Cristo é uma vida sem graça. Então, primeira coisa que aconteceu na nossa vida, veio aquela semente e o nosso coração recebeu, né? Tem uma parábola na Bíblia que é a parábola da semeadura, que fala sobre os tipos de corações que recebem a semente. E eu creio e eu quero que você seja aquele coração, aquele solo que multiplica a semente, que cresce. É uma parábola com vários tipos de corações, com vários tipos de solo. E eu creio que o que Deus quer para a gente é que a gente seja um solo fértil, produtivo. Então aquela semente foi plantada no nosso coração e começa a brotar coisas novas, né? Essa
essa atitude da Samara de compartilhar o que Deus tem feito na vida dela, talvez para você possa parecer tão pequeno, um docinho, né? Ou qualquer outra coisa que você julgue, mas o que é fantástico nessa história é que coisas novas acontecem na nossa vida. E por mais que às vezes a gente acha que igreja é tudo igual, a gente não vai aprender mais nada, quando Deus entra na nossa vida, Ele começa a fazer sempre algo novo no nosso coração, começa a gerar algo novo a partir daquela semente. Então, essa semente foi plantada, e o que acontece com a árvore para que ela aguente as tempestades, né? Nós passamos por umas tempestades esses dias, aqui em Capitão, e eu estou com um coqueiro, né, lá na frente da minha casa, que o pessoal acha que é um milagre, né? Aqui que é o pastor do milagre do coqueiro, porque eu estou 4 meses na casa, tem um coqueiro de 20 metros na frente da minha casa. Eles acham que a semente é uma semente ungida, né? Porque cresceu tão rápido. Mas na verdade não cresceu, nós colocamos ali já daquele tamanho. E o que acontece? Veio a tempestade, né, e quase que derrubou ela, porque ela ainda não estava com raízes. Então nós somos assim, nós vamos crescendo e muitas vezes as tempestades vêm quando as nossas raízes ainda não estão num solo firme, nós não estamos enraizados ainda. E eu vejo que muitas vezes o inimigo consegue tirar pessoas que estão iniciando na igreja, que estão iniciando na fé, que estão começando a crescer, porque ainda estão sem raiz. E conforme você vai suportando as tempestades, as dificuldades, e você vai sendo regado pela palavra, vai aprendendo, vai ouvindo, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é como água que nos purifica, nos limpa. Então nós vamos recebendo aquela água da vida, e a gente continua a criar raízes. Daqui a pouco você já está suportando as tempestades, crescendo, e quando você menos espera, brota uma flor, e daquela flor, naquela pequena atitude, é um fruto. E Gálatas 5 fala que nós temos que dar frutos na nossa vida. E conforme você vai vivendo com Cristo, crescendo, tendo esse crescimento, você começa a gerar frutos que alimentam outras pessoas. E é interessante nesse entendimento de que nós crescemos espiritualmente como uma árvore, porque a árvore o galho que não dá fruto, que está meio, né, sem vida, o que a gente faz com ele? Nós que cuidamos das árvores frutíferas aí, o que a gente faz? A gente corta, a gente poda. Assim é na nossa vida, às vezes a gente acha que está abafando, que está dando muito fruto, daqui a pouco nasce um galho podre, porque o pecado está dentro da gente, nós somos pecadores, e aí Deus faz aquela poda básica, e dói muitas vezes, e a gente, não, eu não quero cortar, eu não quero deixar isso de lado. Isso tudo faz parte do crescimento. Às vezes nós não queremos tirar algo da nossa vida, mas se aquilo ficar enraizado na gente, aquilo pode apodrecer o pé inteiro e você não dá mais fruto, e até o pé inteiro morrer. Então, nós precisamos desse crescimento, nós precisamos entender esse texto, mas não é sozinho. Não é sozinho que você vai crescer, por isso que precisa da igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês estão com calor? Tem alguns com calor aí? Liga o climatizador lá pra gente, faz favor. Eu estou sentindo calor aqui. Os homens, vamos ver os homens. Os homens têm uma boa temperatura aí. O homem que está com calor, levanta a mão aí. Aí, a maioria está com calor. As mulheres agora, você dá uma blusa para ela, né? A gente ficar um pouquinho mais fresquinho aqui. Não precisa ligar no mais forte não, tá? Ali na metade já está show de bola. Então nós precisamos crescer juntos, né? Há um entendimento no ser vivo que nós precisamos entender, que nenhum ser vivo sobrevive sozinho. Isso tu pode pegar qualquer ser vivo, seja ele racional ou irracional. Ele não vive sozinho, isolado. Os peixes, por exemplo, o que é um monte de peixe junto? Cardume. O que é um monte de animal junto? Um bando. Então você vai olhar para aquilo que Deus criou, como Deus criou, você vai olhar para o ser humano, nós fomos feitos para andar juntos e crescermos juntos. Hebreus 10, 25 diz para a gente não deixar de se reunir como igreja, porque iam vir os últimos dias difíceis, e para a gente suportar, a gente precisaria estar junto.
A gente precisa estar junto, a gente precisa crescer junto. Salomão diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Muitas vezes nós usamos esse versículo para falar do casal, homem e mulher, mas esse versículo também se encaixa como irmãos. Nós precisamos estar juntos, um elo, eu, você e Deus. E todas as vezes que nós estamos sozinhos, nós somos uma árvore sem raiz, que vai balançar e vai cair, e muitas vezes não é frutífera. Mateus 18:20 diz que onde se reunirem ou 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Paulo destacou a importância de estar junto. Ele disse assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então Paulo destaca aqui a importância de ficar junto. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz assim: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada um realiza a sua função. Então o nosso objetivo é crescer, é ter um crescimento com Deus. O nosso objetivo é realmente entregar a nossa vida para Deus, ser uma árvore frutífera, parar de ser uma árvore apenas de enfeite ou só de folha, que quando vem a primavera cai tudo e só dá sujeira. Nós temos que ser uma árvore frutífera, uma árvore enraizada em Jesus, e assim nós vamos frutificar. E eu quero dividir essa mensagem em apenas 2 partes hoje. E eu quero que você saia daqui entendendo que sem essas 2 partes na sua vida você não vai crescer. Isso a palavra de Deus diz. Para crescer nós precisamos disso. Então o primeiro desafio para o crescimento, o primeiro desafio para que a gente cresça, para que a gente possa realizar a nossa função, para que você realmente entenda e viva sobre o propósito da vontade de Deus sobre a sua vida, nós precisamos crescer juntos. Temos que se amar, pode passar, e ser sincero. Tá tudo junto aí, é um tópico por vez, tá? Então, nós precisamos amar e ser sincero comigo mesmo. Quando nós não conseguimos entender isso, quando nós não somos sinceros com nós mesmos, nós queremos resolver os problemas dos outros, mas o nosso problema ainda não está resolvido, eu sinto em te dizer, não vai fluir. Você não vai ajudar o outro a crescer se você primeiro não crescer com Deus. Nós precisamos ter crescimento. Nós só temos luz na nossa vida. Nós não somos como o sol, que tem luz própria. Nós somos como a lua. Nós refletimos a glória de Jesus. Nós refletimos aquilo que Jesus nos dá. O sol não, ele tem luz própria, mas a lua precisa da luz do sol para brilhar. Se você já viu a lua de perto, você vai ver que ela não tem brilho, não tem luz. E nós também, eu e você, nós somos assim. Enquanto nós não tivermos a luz de Jesus na nossa vida, nós vamos passar e não vamos crescer. Nós vamos continuar ali na terra, sendo regado, mas nós não vamos crescer. Então, para crescer, você precisa ser sincero com você mesmo. Para crescer, você precisa admitir os seus erros. Para crescer, nós precisamos aqui, primeiro, confessar os nossos pecados. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Confessem para ser curado. Muitas vezes nós queremos ser curados na nossa alma, as feridas emocionais que nós temos, mas nós não temos a capacidade de pedir, de abrir. O nosso orgulho muitas vezes é grande, então você precisa ser sincero com você mesmo. Qual é o teu problema hoje? Se você tiver coragem de abrir
para Deus, de você abrir seu coração, de rasgar o seu coração para Deus, Deus vai fazer com que você cresça, você vai estar crescendo. Não adianta você ficar vindo na igreja e maquiar o seu problema. Isso às vezes acontece. A pessoa chega na igreja e aí ela, acostumada a abrir o seu coração para outras pessoas e ser decepcionada, ela chega na igreja e ela não abre o coração. Ela não confessa aquilo que realmente está sentindo. Ela sorri por fora, mas por dentro há uma mágoa muito grande no seu coração. Se abrir é um remédio, então nós precisamos se abrir. Para que você cresça, você precisa ser sincero a ponto de contar com alguém. Você precisa ter. E é algo que a gente ensina aqui na igreja. Se você não aprendeu ainda, todos nós aqui precisamos de pelo menos 3 pessoas que são mais do que amigos. É aquela pessoa que, se você ligar para ela e falar, eu preciso de dinheiro, ela não vai se esconder de você. É aquela pessoa que, se você ligar para ela e falar assim, eu estou com uma situação e eu preciso de uma ajuda, preciso que você venha aqui. É aquela pessoa que você tem coragem de ligar de madrugada quando está com o teu pneu estourado e o step está murcho, quando acaba o gás e você não tem dinheiro para comida e os molequinhos estão ali querendo comer, porque precisa ter humildade. Então, nós precisamos ter essa coragem de abrir nosso coração para os outros, as nossas dificuldades. Quanto mais calado você for, quanto mais quieto você for, mais problemas emocionais você vai ter. Nós aprendemos aqui na igreja 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Dos 4, 2 têm dificuldade de falar, 2 falam sem pensar. Os 4 têm problemas na fala, mas precisa ser resolvido. Então o que fala demais precisa falar menos, e o que fala de menos precisa falar mais. Mas você precisa resolver isso aí na sua vida. Você precisa abrir seu coração. Essa palavra que você vai lançar, vai falar, pode te fortalecer. Então, primeiro. Segundo, você tem que ter força e humildade para a mudança. Você tem que ser sincero com você mesmo, dizer, não, eu estou com esse problema, e vou mudar. A Bíblia diz em Tiago 4,10, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus tem o poder de mudar quando nós admitimos. Então que você possa entender isso. Você quer crescer? Você precisa também se humilhar. Se humilhar. Sabe o que às vezes as pessoas chegam para mim, mas o fulano é isso, isso e aquilo. Aí eu fico pensando, quem não é isso e aquilo? Todos nós somos. Então nós precisamos entender que essa humilhação é para fazer com que o outro cresça e para que eu cresça também. Terceiro, você precisa ser sincero com você mesmo e você precisa revelar os seus pecados, falar o podre da sua vida, se ele te atrapalha. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você sabia que quando uma pessoa comete um crime, quando ela se entrega, quando ela vai antes do outro abrir um BO ou reclamar, ela tem mais direito do que o outro, porque ela foi, se humilhou e disse que estava errado. Isso na lei dos homens. Na lei de Deus é assim também. Deus, Ele reconhece a humildade do nosso coração. Então você precisa se humilhar e ter esse entendimento que você vai conseguir mudar, força para mudar. Deus só muda aqueles que querem mudar. Ontem eu falei para os jovens aqui, é tão interessante, nós estamos fazendo a meditação, fizemos as últimas 2 semanas,
sobre o poder restaurador da fé. E o que é interessante nesse tema é que a fé transforma, restaura a nossa vida, mas a fé que tem atitude, não a fé só de sentimento. Então, nós precisamos agir. Você não pode ficar parado, acomodado no pecado, no teu problema. Você precisa confessar e você vai encontrar misericórdia. Não interessa qual é o pecado que você fez, mas você precisa abrir esse pecado, você precisa reconhecer. E ontem eu falei para os jovens que Deus ele tem todo o poder. Deus não precisa do nosso poder. Deus é como o sol, né? Ele tem luz própria. Ele não reflete a nossa luz, nós que refletimos a dele. Então quando nós pensamos assim, por que eu não sou abençoado? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou sentindo isso? Tem muito mais a ver com as minhas atitudes do que com a de Deus. Deus não te deve nada, Deus não me deve nada. Mas nós precisamos aprender quais são as atitudes que fazem a gente crescer e abandonar uma vida que não agrada a Deus. E se você não admitir os seus erros, você vai ser igual aquela pessoa presa a algum vício, que não admite que está presa ao vício. Nós precisamos admitir, ser humilde. Na bem-aventurança lá de Mateus, quando Jesus fala, os humildes, os humilhados serão exaltados, aqueles que choram serão consolados. Depois, quando nós temos essa coragem de abrir o coração, de deixar o pecado de lado, de se humilhar, nós podemos desfrutar de uma comunhão verdadeira, sem cera, sincera. Tá cada dia mais difícil encontrar lugares onde você pode ser você mesmo. Tá difícil encontrar porque as pessoas elas criam, agora com essa vida online, criam personagens e na vida real nós somos outros. Não sei você, mas tem gente que na vida online é tão bonito, em todos os sentidos, mas na vida pessoal, você olha. Então nós precisamos ter relacionamentos reais e se nós queremos desfrutar. Você pode me perguntar, qual igreja que eu devo participar? Aonde que eu devo estar? E eu quero te dizer, você deve estar no lugar onde você tem comunhão. E desfruta dessa verdadeira comunhão. Eu não tenho que ter medo de quem eu sou, e você não tem que ter medo de quem você é. Você tem que ser você mesmo. Claro que Deus tem que nos transformar. Claro que eu tenho erros, você tem também. E nós temos que olhar sempre para Jesus. Mas nós temos que parar de procurar lugares para se adaptar. Ah não, eu vou me adaptar em tal lugar, porque aquele lugar eu tenho que vestir tal roupa, eu tenho que falar de tal forma. Por isso que não interessa a forma, o jeito que você fala. Se você vir aqui, você vai ser bem recebido. E se tiver alguém aqui que não te recebeu bem, provavelmente essa pessoa ainda não entendeu que nós precisamos ter essa comunhão verdadeira. E a comunhão profunda ela vem quando há sinceridade. Uma igreja sincera, né? Uma igreja sem panelinha. Um lugar onde você vai chegar e vai olhar para os outros e vai resolver problemas reais. Porque eu vou dizer para vocês acham que é só flores? Acham que é só flores? Eu gostaria que fosse. Mas de vez em quando tem as rusgas. De vez em quando a gente vai, né? Discordar, e aí a gente precisa ter maturidade para ter comunhão verdadeira, e é isso que faz a diferença. Então a primeira parte sou eu. A primeira parte é eu ser sincero comigo mesmo. Se eu quero crescer, eu preciso ser realista, parar de viver no mundo da fantasia. Uma pessoa, essa semana, primeira vez que ela foi orar comigo, ela falou, eu não sei orar, como que eu faço? Eu falei, você sabe falar? Sabe, então fala. Fecha o olho para você se concentrar
e fala com Deus. Ah, é assim? É? Eu falei, claro, Deus está te ouvindo. Ele começou até a falar um pouco alto, eu falei no meio da oração, pode falar mais baixo, Deus ele entende. Né? Porque a pessoa às vezes acha que Deus está lá no céu, aí ele grita, oh Deus, não precisa. E muitas vezes a gente cria umas barreiras de se relacionar com Deus, porque a nossa comunhão com as pessoas também reflete a nossa comunhão com Deus. Então você precisa, nessa primeira parte, entender, ser sincero com você mesmo, abrir seu coração, né? Você precisa se despir do pecado. Quando Deus criou o jardim do Éden e Ele criou Adão e Eva, eles não tinham vergonha. Quando eles pecaram, eles se sentiram envergonhados, eles se afastaram de Deus, porque o pecado quebrou aquela comunhão. Assim muitas vezes nós somos pecadores, a gente quebra a comunhão, aí a gente vem na igreja e a gente não consegue muitas vezes ter essa comunhão com as pessoas e muitas vezes nem com Deus. Mas Deus é misericordioso e nós temos que ser também. Então essa é a primeira parte para que a gente possa crescer junto. A segunda parte, e eu creio que ela é um pouco mais complicada, porque tem a ver com o outro. E a segunda parte, para que nós possamos crescer juntos, é ser sincero e amar os outros. Nós precisamos, a Bíblia fala que honre ao teu irmão mais do que a ti mesmo. Tem gente que fala assim, eu preciso te amar como eu me amo. Na verdade, a Bíblia fala que nós temos que amar mais o outro do que a si mesmo. Então nós temos que amar. E para que você cresça, você precisa valorizar as pessoas à sua volta. Porque quando você desvaloriza quem está na tua volta, você se desvaloriza também. É assim que Deus fez. É por isso que muitas vezes a gente chega na nossa casa e a gente está com tanto problema na nossa casa, a gente não sabe nem por onde começar. E você tem que começar pela valorização de quem está do teu lado, pela valorização da tua família. E a primeira forma de você fazer isso repita essa palavra, aceitar. Aceite que dói menos, meu irmão. Então nós precisamos amar com essa aceitação. Romanos 15:7 diz, portanto aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Jesus aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então faça isso. Aceite o outro como ele é. Para de querer mudar o outro. Olha para o teu lado aí, vê se tem um mala man, uma girl man, mala. Você precisa aceitar. E nós vivemos um tempo, né, que até essa palavra aqui não usa muito, capitão, porque como nós vivemos um pouco mais no interior, um pouco mais para não ser, tudo que está na cidade grande, né, chega mais lento aqui, mas chega, né? Agora chegou o Rock 7 aqui na fita cassete, né, Rock Balboa, videocassete 4 cabeças. E tudo chega, mas demora, mas chega. E um dia, acho que foi ano passado, eu cheguei num lugar e daí a pessoa disse pra mim assim, fiquei sabendo que você foi cancelado. Eu já lembrei daquele filme, né, que os caras matavam e colocavam a palavra cancelado, CPF cancelado. E eu falei, rapaz, como é que foi isso aí que eu não tô sabendo? O que é isso aí? Ele falou, não, é assim, quando você vai e coloca uma coisa na internet, aí a pessoa não gosta, eles te cancelam. Então nós vivemos num país de cancelamento. Nós vivemos num momento do mundo que se você colocar um vídeo falando, contando aquilo que você ganhou, daquilo que você tem, as tuas bênçãos, as pessoas já vão criticar, vão falar, esse não vale nada, sei que ele comprou, esse carro é uma porcaria, né? Você posta lá uma foto de um carro, a pessoa fala assim, mas e os boletos agora que tem para pagar? Então nós vivemos num tempo onde que as pessoas na internet, elas cancelam mesmo, né? Cancelam você, e se você falar algo que o pessoal não gostava, você vai ser cancelado. Então nessa cultura aí,
É uma cultura de preconceito que nós vivemos, uma cultura de bullying, uma cultura que nós, e eu digo nós porque eu me incluo também, que nós temos dificuldade de aceitar aquele que pensa diferente da gente. E não significa que o outro pensa diferente que ele está errado, não significa que ele é de um outro entendimento que nós temos que achar errado. Nós temos que parar com isso, nós temos que amar e aceitar essas pessoas. Quem somos nós para desprezar alguém? Se Deus ama a todos, quem somos nós? Quando que Deus disse que nós, por sermos cristãos, a gente tinha o direito de menosprezar alguém que seja? Então nós precisamos amar com aceitação. Deus quer te usar para que outras pessoas cresçam. Deus quer usar você para que você amadureça a cada dia, para amar aqueles que são diferentes e não rejeitar eles. Valorizar as diferenças. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça. Então nós somos diferentes. 1 Coríntios 12:6 diz: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Tem uma frase de um livro, Uma Igreja, Uma Família, do pastor Carlito Paz. Uma frase que diz o seguinte: se você está fazendo algo sozinho é porque não é tão grande, porque se está fazendo algo tão grande, não está fazendo sozinho. Não dá para fazer nada sozinho, não dá para chegar a lugar nenhum sozinho. Você não chegou aqui e não vai conquistar nada grande sozinho. E eu sei que você pode estar pensando assim: mas é aquele fulano que é um mala sem alça no dia de chuva, de papelão. Como que eu vou carregar esse aí? Como é que eu vou aceitar esse mala? Será que você não é o mala? Será que eu não sou aquela mala pesada para algumas pessoas? Né? Será que não tem gente que não me bloqueia no WhatsApp? Ih, o pastor de novo me mandou WhatsApp, só porque eu não fui na igreja, né? Aí ó, o pastor de novo, e é trabalho, vai querer que eu trabalhe, vai precisar de ajuda alguma coisa, vai ter que pintar alguma coisa, vai ter que... E aí eu sou um mala na sua vida achando que você é um mala. Então nós precisamos amar e aceitar. João 15:9 diz: como o Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Quem você precisa amar hoje? Quem você precisa renovar seu amor? Quem? Tem alguém aí na sua vida? Tem alguém que você não está... Essa pessoa eu não aceito. Não, eu aceito todo mundo. Eu aceito fulana, mas aquela pessoa é intragável. Hoje, se você quer crescer, você tem que vencer essa barreira. Chega nesse malamém e fala: morra. Não, fala isso não. Fala: eu te perdoo. Morra para o mundo e viva para Cristo, né? Então, nós precisamos amar com aceitação. Nós precisamos também oferecer a atenção. Se nós queremos crescer, Gálatas 6:10 diz: enquanto temos oportunidade, repita essa palavra, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente da família da fé. Quem sabe que vai estar vivo amanhã aqui? Tem certeza? Eu vou estar vivo. Nessas horas ninguém levanta a mão, né? Vai que Deus dá um AVC aí na hora, tu morre. Então, ofereça atenção. Você pode aceitar alguém, mas ignorar essa pessoa. Você dar atenção é mais do que você aceitar ela. Tem gente que fala assim sobre perdão: eu tenho que perdoar, mas não tenho que conviver. Meu irmão, deixa eu te falar, não é isso que Jesus fala na palavra não. Você não é obrigado a conviver com ninguém, mas todas as vezes que você convive, aceita e dá atenção, oferece o teu amor, você está fazendo o que a palavra de Deus ensina: ame o seu inimigo. Então ofereça atenção. E
esse é um benefício de fazer parte da igreja. Quando que você imaginou que você ia sair da tua casa hoje, ia vir para um lugar, ia receber um docinho? O pessoal que veio para o Senib já lanchou, já ganhou um docinho. De repente tem alguém aqui hoje, antes de você ir embora, a pessoa vai olhar bem no teu olho, que eu falei domingo passado, e vai perguntar para você o que você precisa. Nós temos que parar com esse relacionamento de boa noite. Alguém mudou isso aí já hoje? Ninguém? Então eu vou repetir. Não fale mais, seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo. Diga, beleza, o que você precisa? A pessoa vai até se assustar. Ela vai falar, ih, rapaz, será que eu estou no lugar errado? Estou no CRAS? Nós temos que aprender a olhar para as pessoas com atenção. E olhar realmente com essa atenção que se preocupa com ela. Depois, trate as pessoas com afeição. Primeira Tessalonicenses. Você acha que é fácil? Então diga essa palavra, Tessalonicenses. Vocês são super inteligentes. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito mais amados por nós. Então aqui Paulo está dizendo que ele ofereceu essa afeição, essa aceitação, a maneira prática de você ajudar alguém a crescer, né? Você percebeu como Deus fez os bebês? Quem já teve um bebê na vida aí? Levanta a mão. Como que funciona o bebê? Se tu coloca ele no carrinho, no berço, nos primeiros meses, né? A Paloma sabe muito bem disso aí. Já está corcovada de tanto pegar o Samuel no colo. Porque todo mundo tenta pegar, o Samuel só quer o Fagner e a Paloma, né? Tão bardoso. Tá bardoso. Esse piá tá bardoso. Mas como que é o bebezinho? Como Deus fez o bebezinho? Apegado. Então você tem que pegar aquele bebezinho, né? A mãe. Aí é o santo remédio do choro, né? Pega, para de chorar, né? Aí já para de chorar. E Deus fez o bebezinho assim, todo maciozinho, que é para o pai e a mãe pegar mesmo, abraçar, beijar, né? É engraçado que depois começa a crescer, o pai e a mãe já perde isso aí, porque perde também né? Não é mais fofinho, em outro sentido, né? Então, o bebê precisa desse afeto, dessa afeição. E talvez você está falando, mas o que tem isso a ver comigo? Você também, eu também, nós precisamos de afeição. Essa pandemia, quando ela veio, ela tirou um pouco isso. Ainda mais o povo brasileiro, que é um povo da afeição, um povo de se tocar, um povo de cumprimentar, de abraçar. Eu não estou falando de algo ruim aqui, eu estou falando de algo bom. Então nós precisamos dessa afeição. Você precisa abrir mais o sorriso. Eu gosto daquelas máscaras que tem o sorriso, né? Nós precisamos cumprimentar, nós precisamos dar um abraço, colocar a mão no ombro e ter atitude de afeição. Ofereça isso para as pessoas e você vai ver que vai crescer. Preste atenção nas pessoas que estão na sua volta. Ofereça essa afeição para ela e você vai crescer junto com ela. Quarto, honre com apreciação. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Pare de depreciar, diminuir o valor, né? Quando você compra um bem, quando você compra um carro, você sai da concessionária lá, você saiu de lá, ele já começa a depreciar, perdeu o valor. E nós precisamos olhar para as pessoas e que elas não percam esse valor. Você pode sair, por exemplo, do culto aqui, você que tem filho pequeno, chegar lá nos professores hoje no final e dizer: muito obrigado porque você esteve aqui ensinando para o meu filho. Você pode dar um presente lá para o seu líder de pequeno grupo. Você já levou um presente lá para o seu líder de pequeno grupo? Leva um presente para ele e fala assim: ó, tá aqui o presente para você, porque toda semana você está aqui me suportando, falando comigo, né? Quando a gente olha aquela cena do aluno levando uma maçã para o professor, isso se perdeu nos dias de hoje. Então volte a fazer isso.
Volte a valorizar quem está do teu lado. Para de querer só dar presente no aniversário. Larga a mão de ser mão de vaca. Os homens que estão aqui, amanhã vai lá e compra um presente para sua esposa. Esse dinheiro não vai adiantar ficar no banco. Vai lá, compra um presente para ela. Se ela é gastadeira demais, tu compra um presente e fala para ela: ó, esse presente é para tu não comprar mais nada esse mês. Mas você precisa valorizar quem está do teu lado. Você precisa valorizar. Valorize seus filhos. Valorize eles com aquilo que realmente importa, o tempo, o teu tempo do lado deles. Então, apoie com essa afeição. Faça alguma coisa. Quinto e último, ore. Mas não fale: eu vou orar por você. Ore. Porque se tem algo que nós não fazemos e que nós mentimos, é isso. A gente fala: vou orar por você. Ah, pode deixar que eu vou estar orando por você. Vai estar orando quando? Né? E toda vez que eu falo que eu vou orar, eu já pego e oro na hora. Não importa onde que eu estou, porque senão se eu passar dali eu não oro mais. Então ore pelas pessoas à sua volta. Faça mais do que isso. Tem alguém doente? Pega, grava um áudio de voz. Olha, eu quero fazer uma oração por você. Fecha teu olho onde é que você está. Você ora por WhatsApp. Manda esse WhatsApp para a pessoa. Você não tem noção do benefício que isso faz na vida das pessoas que estão doentes. Talvez você não pode visitar, mas você pode fazer isso. Nós precisamos orar pelos outros. Orar um pelos outros. Você precisa achar tempo para orar. E por último eu quero ler esse versículo aqui. Deixem que cresçam junto até a colheita. E então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-o no celeiro. Eu quero te dizer o seguinte: em questão de amar os outros, não seja juiz. Deus não nos levantou como juiz para julgar os outros, porque Ele vai fazer isso. Quando chegar no final nos tempos, Ele vai dividir o joio do trigo. O joio Ele vai queimar e o trigo Ele vai guardar, vai para o céu. Então deixa isso para Deus. A nossa parte é amar as pessoas à nossa volta. Talvez você veio aqui hoje preparado para ouvir 12 passos de não sei o que, 7 passos de não sei das quantas. Mas eu quero que você entenda que essas duas partes da Bíblia resumem ela. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se você fizer isso, for sincero com você mesmo, retire os muros à sua volta. Eu às vezes me frustro com algumas pessoas, porque eu penso que todo mundo vai reagir da mesma forma. E aí quando eu falo as mesmas palavras, uso o mesmo jeito, aquela pessoa às vezes está com um muro na frente dela e ninguém ultrapassa aquele muro. Deixe Deus ultrapassar essa noite. Ele quer que você seja sincero com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Os filhos que estão aqui, olhem para mim, jovens e adolescentes, olhem para mim aqui. Sejam sinceros com vocês mesmos e com seus pais. Maridos, homens, sejam sinceros com você mesmo e com a sua esposa. E mulheres da mesma forma. E juntos nós vamos crescer. E nós vamos ser, como eu disse no início, aquela árvore frutífera que dá fruto. Tem muitas pessoas aqui frutificando já. Para a honra e glória de Jesus. Você está dando fruto. Isso é o mais importante. Mas Deus está preocupado primeiro com a tua vida. Para você se levantar. Para você ficar de pé. Para você restaurar a tua saúde emocional. Para você curar feridas no teu coração. Que talvez você foi já em um monte de lugar. Você já tomou remédio, mas nunca curou. Deus tem o poder de curar. Assim como uma cura física Ele pode fazer, Ele também pode curar o seu coração, pode curar as feridas que foram abertas durante muitos anos. Mas você precisa ser sincero.
Você precisa se derramar diante do Senhor. Você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço de realmente buscar Jesus, não importa qual é a barreira que você vai ter que transpor. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus e Jesus foi na casa dele e mudou completamente a casa dele, nós muitas vezes esquecemos de um trecho que diz que Zaqueu subiu numa árvore. Você imagina um homem que era cobrador de impostos da alta sociedade pagar esse mico dos outros ficar olhando para ele? Olha lá Zaqueu, ó. Olha, não é aquele Zaqueu? Se tivesse Facebook, já tirava uma foto e colocava no Facebook e marcava o Zaqueu. Aqui o Zaqueu em cima da árvore. Olha a vergonha que ele está passando. Tem muita gente que vem para a igreja e fica tão preocupado com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão falar, mas não está preocupado com Deus, o que Deus pensa de você. Ele quer que você abra o coração com sinceridade, que você rasgue o coração na presença de Deus, que você não se importe com o que os outros vão falar. Porque quando Jesus olhou Zaqueu lá na árvore, falou: desce daqui, Zaqueu, que eu quero ir na tua casa hoje. E lá na casa de Zaqueu, Jesus fez a mudança necessária no coração e na vida de Zaqueu. É isso que faz a diferença. A sinceridade, a humilhação, a busca por Deus sem orgulho nenhum. Se despide de todo orgulho, porque nós viemos do pó, vamos voltar para o pó. Nós não somos nada, mas em Jesus, com Deus, nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos entender isso. Nós temos que parar de maquiar. Aquelas maquiagens, né? As mulheres aqui que sabem de maquiagem, sabem que não existe mulher feia. Semana passada vieram me falar isso aí, né? Eu falei que não existia gente feia, existia gente pobre, gente que não tinha dinheiro para se arrumar. Na verdade elas falaram para mim que não não existe gente feia, existe mulher que não se maquia, né? Não se maquia, sei lá como é que fala isso aí. Por isso que você tem que namorar a pessoa pessoalmente. Tem gente que está namorando só por internet, quando vai ver é um trubufu, né? Seja sincero com Deus. Vamos ficar de pé. E eu quero declarar agora, quero que você declare essa música sobre a sua vida. Seja sincero para Deus. Seja sincero essa noite, diga: eu sou teu. E aquilo que precisar ser quebrado na sua vida, tirado, se há uma aceitação no teu coração ou se é algo contra alguém, hoje Deus quer te libertar disso daí, para você crescer, para você alcançar a maturidade. Faça a sua parte. E a sua parte agora é se entregar totalmente para Deus, dizer: eu sou teu. Eu sou teu. Agora preste atenção nisso que você vai declarar. Peça agora, peça para Ele. Toca os meus olhos, tira todas as escamas dos nossos olhos, Senhor. Quero te ver. Mostra-me o caminho. Você olhe para o teu coração, olhe para a tua vida agora e
Se existe algo no teu coração que precisa ser resolvido, Deus quer resolver essa noite, através do amor que Ele tem, da misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E eu quero que você, quando cantar de novo essa música, você entregue isso para o Senhor. Que você diga para o Senhor: Deus, eu quero ser sincero contigo essa noite. O problema que eu estou passando é esse. Seja sincero, diga para Deus isso. Ele vai ouvir o teu clamor e Ele vai curar você. Não tenho nada pra te oferecer, as minhas mãos vazias estão. Nós precisamos, Deus, do teu amor. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Traz transformação, Deus. Toca os meus olhos. Eu quero te ver. Mostra-me o caminho. Agora diga de verdade isso pro Senhor. Diga bem alto. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Se derrame pro Senhor, diga a Ele. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Pra isso, Para que o Senhor venha me tocar, peça isso. venha me encher, venha me usar. Para que o Senhor venha me tocar, venha me encher, venha me usar. Eu sou teu, Diga isso ao Senhor. tu és meu, minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu, minha vida está em teu altar. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu quero colocar a vida de cada pessoa diante do Senhor. Cada pessoa que entrou aqui. Ó Pai, Tu sabes, Deus, cada coração. O Senhor sonda cada coração e o Senhor conhece. Eu quero te pedir agora, Pai, se há alguma ferida lá no coração, algo que precisa ser resolvido, dá entendimento para essa pessoa. Coloca no coração dela um desejo de se consertar. Que ela não venha, Deus, apenas fazer algo paliativo, apenas entender aquilo que o Teu Espírito Santo falou essa noite, mas que venha colocar em prática, Deus, as atitudes de mudança, de transformação, aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa. Ó Pai, eu quero te pedir que cada pessoa que está aqui possa sair daqui para crescer contigo, sendo sincero consigo mesma e sendo sincero e amando os outros, amando as pessoas à sua volta, dando a afeição, se importando, aceitando essas pessoas do jeito que elas são, Pai. Em nome de Jesus, nos dá esse entendimento, Pai, o entendimento de amar as pessoas, de cuidar delas, de se importar com elas, as pessoas que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, não deixa que a gente não se importe com isso. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa restaurar no coração de cada pessoa a Tua alegria. Se essa noite ela está aqui triste, que o Senhor venha restaurar a tua alegria, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor restaure. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz, o Teu amor esteja sobre cada pessoa que veio no culto essa noite, quem está acompanhando online. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. E
E eu quero fazer um desafio para você. Antes de você ir embora hoje, converse com uma pessoa que você não conhece. Diga para ela o que você está precisando. Beleza? Combinado? Deus abençoe. Que não seja dinheiro.